Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, até complementando um pouco as discussões do vídeo da semana passada, que foi sobre o Ratzel, onde nós já discutimos um pouco o conceito de natureza e onde eu informei que iríamos discutir também um pouco mais esse conceito, trago para vocês esse clássico aqui, Dicionário do Pensamento Marxista. Eu sou meio fissurado em dicionários, né, pessoal? Eu gosto bastante porque eu acho que ele, de alguma forma, tem uma crítica enorme de alguns professores, né, na faculdade de geografia, com os dicionários, porque já conversando com alguns me disseram que fixa o conceito e que isso fica problemático, porque o conceito fica entroncado. Não acho nada disso, né? Muito pelo contrário. O dicionário ele dá movimento ao conceito, né? Porque no dicionário você não coloca apenas uma definição. Você coloca várias definições, definições que podem ser avaliadas de um ponto de vista histórico, visões conflitantes, né? Então, é claro que ele dá movimento, não quer dizer que paralisou ali as definições, você se apropria daquelas para propor novas, claro, né? Isso que é dialética, a gente supera os conceitos, né? A gente não nega simplesmente, mas a gente supera, e o processo de superação é uma negação que se apropria daquilo que ele tem de mais alto, de maior valor, que a gente possa utilizar para os nossos principais fundamentos e reflexões. Vejam bem, então, o conceito de natureza não é muito amplo nesse dicionário, eu até acho ele fraco, poderia ser mais explorado, mas nos dá um princípio de uma discussão, certo? Então, não vamos terminar por aqui a discussão sobre o conceito de natureza. Ele vai dar vai discutir esse conceito pelo marxismo, mas eu depois vou trazer complementos a essa visão aqui, certo? Então, esse conceito está lá na página 227 desse livro. Não sei se tiveram outras edições, né? Mas um livro, assim, fundamental, né? Para a gente fazer alguns estudos, retornar os conceitos, ver como eles foram propostos de maneiras diferentes ao longo da história do marxismo, é fundamental. Então, começamos lá. Natureza. Poder-se-ia pensar que, sendo o marxismo um materialismo, a categoria de natureza não ofereceria problemas, mas isso está longe de ocorrer. Ah, então é materialista, então a categoria de natureza é tranquila, né? Não traz problema, né? Porque o materialismo, vejam bem, historicamente a natureza é tomada de um ponto de vista materialista como aquilo que compõe o que está externo ao homem. Pode ser pensado nesse sentido, né? Tudo que é externo ao homem é natureza. Por isso que entra até o conceito de segunda natureza. Vocês leram Milton Santos, vocês se depararam toda hora com esse conceito, né? Que é a natureza que foi transformada pelo homem. Então, é muito bem, a gente toma de um ponto de vista material, a natureza é tudo aquilo que se apresenta a partir do mundo material, pronto. Mas vejam, é problemático tomar dessa forma, né? Quer dizer, se a gente coloca simplesmente nesses termos, a natureza ela se banaliza. É um grande problema os conceitos que se banalizam, né? Banalizar significa que ele atingiu um grau tão grande de generalização, um grau tão grande de discussão que se dissolve, né? Por exemplo, o conceito de sociedade. Você pode aplicar ele para falar qualquer coisa. Né? O conceito de Estado muitas vezes é tomado de forma banalizada. Né? Quer dizer, ele passa a ser algo tão amplo, mas tão amplo, que perde a dimensão do que de fato ele quer dizer. A geografia, o conceito de geografia é muito assim. Né, muito tomado nessa perspectiva, né? A geografia ela fala do quê? De tudo, das rochas, do clima, da vida, dos seres biológicos. E aí, o que ela quer dizer no final? Né? Fica meio banalizado. Então, a gente precisa do fio mestre, que quer dizer, ó, natureza é isso. A gente até viu no vídeo lá sobre o Ratzel, e como ninguém tem que ver o vídeo para entender esse daqui, é bom retomar que o conceito de natureza na geografia ele é introduzido a partir de uma visão naturalista, onde a natureza ela se positiva, ou seja, vem a partir de uma teoria do positivismo, ela é tomada para as ciências humanas, para a geografia, de um ponto de vista biológico. E isso é problemático. Dizer que é tomada de um ponto de vista biológico significa que a gente entende a natureza, muitas vezes, na geografia, de um ponto de vista unicamente de mundo orgânico ou inorgânico. Né? Ou simplesmente uma natureza que é dada a partir de um empirismo chapado. Né? Esse termo empirismo chapado, que eu utilizo várias vezes, né? Que na verdade vem de um autor aristotélico, depois eu posso até trazer para vocês. Mas vejam bem, esse empirismo chapado vem dessa ideia de que, bom, a natureza é o que se vê, é o que está externo e é o que pode ser medido, é o que pode ser auferido, é o que pode ser tomado pela sua composição química, né? E eu proponho um retorno à metafísica.
A gente precisa entender essa natureza a partir de um ponto de vista metafísico, que está para além desse imediato que é dado materialmente. Né? Quer dizer, o que pode ser mostrado para além do que é aquilo que me aparece. Ou tomar o que aparece para me aprofundar e ir para outro algo. Né? Então a gente vai ver. Existem diferentes formas de se realizar esse movimento. Vamos ver algumas. Muito bem, os primeiros cadernos de notas de Marx incluem uma crítica do materialismo abstrato, em favor de um materialismo que se concentrasse na indústria humana. Quer dizer, há no Marx uma crítica, principalmente uma crítica, esse abstrato precisa ser tomado no seu contexto, né, dos idealistas. Quando a gente fala de abstração, a gente não está falando que algo é confuso, viu? Abstração é o quê? É quando eu generalizo elementos diversos da realidade de um ponto de vista unitário. É um movimento metafísico essa abstração, certo? Eu pego elementos dispersos e transformo ele num elemento abstrato. Eu vejo vários gatos diferentes, faço uma abstração. O que há de comum entre todos esses gatos é o que vai definir ele ser um gato, certo? Agora, as abstrações também diferem. Posso criar uma abstração no sentido de constituir um objeto abstrato que seja único, eterno, imóvel, que a grande crítica do Marx aos idealistas é essa. Constituir uma abstração única, eterna, não histórica, enquanto que no marxismo essa abstração ela vai ocorrer no sentido de partindo das condições materiais e concretas. Esse conceito concreto dá muito problema também. Recomendo que vocês vão lá dar uma olhada no que significa concreto em Hegel, que é muito utilizado pelo Marx. Depois eu retomo também a noção de concreto. Mas do ponto de vista marxista, essa abstração se dá a partir de um movimento histórico. Eu pego esses elementos discrepantes a partir das relações materiais concretas e transformo esses elementos a partir de uma abstração que seja uma abstração do ponto de vista histórico, certo? Então, lá, os primeiros cadernos, mais uma vez, né, de notas de Marx, incluem uma crítica do materialismo abstrato em favor de um materialismo que se concentrasse na indústria humana. A natureza existe independentemente, mas para a humanidade ela só manifesta suas qualidades e ganha significado através de uma relação transformadora com o trabalho. Então veja aí, para o Marx, essa relação com a natureza se dá pela mediação do trabalho. Ela ganha identidade, ela ganha sua relação com o homem através do trabalho. Não por acaso, um conceito clássico de trabalho para o marxismo é o quê? Transformação da natureza. Quando a gente diz que a geografia é uma ciência de relação entre homem e a natureza, a gente está dizendo que é uma ciência principalmente para pensar o trabalho. Não por acaso, Milton Santos vai dizer que a geografia é a filosofia das técnicas. Mas o que ele quer dizer com técnica? Técnica não é trabalho, mas tudo bem. A gente pode dizer também que a relação entre homem e meio e natureza, né? Meio e natureza também não é a mesma coisa, mas pode dizer que a relação entre homem e natureza é mediada pelas técnicas. É a mesma coisa aqui. A gente entende que então a natureza, seja ela a primeira natureza ou segunda natureza, ela ganha sua identidade a partir de uma mediação do trabalho. Isso é uma definição fortemente miltoniana, do Milton Santos, certo? O que a centralidade é o homem e a natureza ela só ganha sua identidade a partir dessa centralidade anterior. Ela só pode ser pensada na sua relação com o homem. Nunca uma natureza pensada independente, uma natureza em si. Já é alguma questão que entra aí, como nós veremos, com uma possibilidade de discussões em relação a uma ontologia da natureza, certo? Continuando o texto. Assim, embora nenhum marxista se sinta satisfeito ao ser rotulado de idealista, adjetivo usado com frequência nas críticas dirigidas aos que dão ênfase aos elementos hegelianos na tradição marxista, poucos desejariam que o naturalismo do marxismo deixasse de ser crítico. Certo? Aqui ele está mostrando como há alguns paralelos com o hegelianismo, algo que não precisamos entrar agora. Então, continuamos. A natureza é, para a humanidade, uma questão de utilidade. Então, está sendo tomada pelo seu caráter utilitário. Talvez esse termo aqui, talvez até por uma questão de tradução, pudesse colocar problemáticas, né? Entra uma questão de tradução, né? Questão de utilidade. A gente tem que não confundir com utilitarismo. Talvez aqui o ideal fosse dizer necessidade. Daria menos margem para problemas desse tipo, né? Então ele diz: a natureza é, para a humanidade, uma questão de utilidade, não uma força em si mesma. O que ele está querendo dizer? Que a natureza é tomada pela sua relação com o homem na medida em que lhe é útil e que não deve ser tomada como algo em si, mas algo que só é aprendido na medida em que serve a algo para o homem mediado pelo trabalho. Só que esse termo utilidade é perigoso, porque a gente cai na teoria do utilitarismo, de John Stuart Mill,
Então, para que não ocorra esse tipo de confusão, né, entrar no utilitarismo do Mill seria ir para uma outra vertente não marxista, né, de pensar mais a questão das consequências sociais, lembra lá da ética do Stuart Mill, né? Mas o ideal aqui talvez fosse necessidade. Então a gente poderia dizer, a natureza é para a humanidade uma questão de necessidade, não uma força em si mesma. Na medida em que essa necessidade se torna útil, aí sim, certo? Aí a gente pode pensar. Bom, a finalidade, continuando, né? A finalidade de procurar conhecer as leis autônomas da natureza é sujeitá-las às necessidades humanas, como um objeto de consumo ou meio de produção. Muito bem, então olha aí, ó. Isso daí ele dá referência direta nos Grundrisse, né? Do Marx, né? Então, a finalidade de procurar conhecer as leis autônomas da natureza é sujeitá-las. Aí ele usa o termo. Vocês vejam aí. É sujeitá-las às necessidades humanas. Aí ele não falou utilidade, falou necessidade, mas tudo bem como um objeto de consumo ou meio de produção, certo? Então, na medida em que temos necessidades, nós nos apropriamos da natureza de uma determinada forma, e isso que dá o caráter do que a natureza é. A natureza é aquilo, então, nesse sentido, que é uma maneira marxista de se pensar, a natureza seria aquilo que pode ser apropriada pelo homem através do trabalho, mediante uma necessidade social. Pronto, já temos aí um princípio para pensar o que é a natureza, que é um elemento fundamental para a geografia, né? Continuando, agora, citação do Marx. É do Marx? Vamos ver aqui. É uma citação. A indústria é a relação histórica concreta da natureza e, portanto, da ciência natural com o homem, diz Marx no terceiro de seus manuscritos econômico-filosóficos. Um escrito mais de juventude do Marx, né, 1845, se eu não estou enganado. Então, a indústria é a relação histórica concreta da natureza e, portanto, da ciência natural com o homem. A indústria é essa relação concreta, histórica, que se dá nessa relação entre homem e natureza. Então, estudar a indústria como um modo pelo qual o homem se relaciona com a natureza e, nesse caso, produz espaço. Né? Para a geografia é fundamental entender isso. A abordagem que historiciza a natureza é característica das obras de Bukharin, das obras de juventude de Lukács, do pensamento de Gramsci e da escola de Frankfurt. Então, são algumas tendências dentro do marxismo de entender a natureza de um ponto de vista historicizado. Né? Então, vejam aí, Bukharin, Lukács, na juventude, Gramsci e escola de Frankfurt. Né? São os principais desse ponto de vista. Essa abordagem pode ser resumida nas palavras de Lukács. E o Lukács diz o seguinte: a natureza é uma categoria social. Isto é, tudo o que é considerado natural, em qualquer estágio do desenvolvimento social, qualquer que seja a relação dessa natureza com o homem e qualquer que seja a forma que o envolvimento deste com ela venha a assumir, isto é, a forma da natureza, seu conteúdo, seu alcance e sua objetividade são sempre socialmente condicionados. A natureza não existe nela mesma. O estudo da natureza deve ser pensado como um estudo na relação com o homem. Isso daí é propriamente da geografia, né? Calha muito bem na geografia. A natureza, ela só pode ser pensada não como algo separado, mas como a partir da sua relação com o homem. Né? Isso historiciza a noção de natureza e permite a gente bons desenvolvimentos para a geografia. Né? Nesse sentido, a gente tomaria sempre a natureza pelo modo como se constitui o seu uso nas sociedades. E poderia entender, por exemplo, que o capitalismo faz uma má gestão da natureza no sentido de que promove sua autodestruição. Né? É uma possibilidade histórica de se pensar isso. Muito bem, agora vamos entrar em outras possibilidades. E aí o texto diz: há, porém, pelo menos duas outras vertentes na tradição marxista que se inclinam a minimizar a mediação da história humana, então diminuir a importância dessa história humana, e das finalidades humanas na ideia de natureza. A primeira, o materialismo dialético, que tem sua fonte em Engels, foi desenvolvido pelo marxismo da Segunda Internacional e tornou-se a ortodoxia oficial da filosofia soviética. Então, o materialismo dialético, característico da Segunda Internacional, né, que com aval do próprio Engels, desenvolvimento do Engels, e que vai influenciar muito o princípio de considerar a natureza na União Soviética. Né? A União Soviética tem uma tradição forte em geografia física, nesses estudos também. Né? E aí continua, de acordo com esse enfoque, o qual eu acabei de mencionar, né,
A natureza não é considerada primordialmente em termos das mediações sociais humanas. Ao contrário, as concepções e categorias marxistas são ontologizadas, de modo que a natureza não é uma transformação humana de números incognoscíveis, mas alguma coisa que pode ser expressa diretamente pela teoria marxista. Vocês veem aí, então, que já é um princípio de você pensar a natureza agora como algo em si, e não mais como algo mediado pelo homem. E aí continua lá. Se seguirmos a natureza e não deformarmos suas verdadeiras categorias, o socialismo está assegurado. Dialética da natureza, né, do Engels. Então veja bem, nesse caso, há uma tentativa de tomar a natureza de um ponto de vista ontológico. E ontologia é o quê? É o campo da filosofia que estuda o ser, certo? O ser. Nesse caso, o que se procuraria nesse princípio de natureza do ponto de vista ontológico, natureza em si, seria diminuir os impactos dessa natureza com uma mediação histórica humana e, de fato, recorrer a uma espécie de metafísica. Lembrando, ontologia é um campo de estudo da metafísica. Seria então reconduzir o debate de um ponto de vista a reconstruir uma certa metafísica que diminua os impactos do homem e coloque mais a serviço de uma reflexão que considera a natureza em si, que abre problemas para o marxismo, na medida em que ocorre uma certa deshistoricização, mas ao mesmo tempo entende que a natureza pode ser pensada como um campo à parte, com suas leis de funcionamento que lhe são próprias, e que podem ser pensadas na medida em que não desrespeita a sua apropriação pelo homem. Nesse caso, desse ponto de vista, deveria se recorrer a um estudo da natureza, onde se procuraria o ser e os entes da natureza. É essa relação que vai se dar do ponto de vista ontológico. O ser é aquilo que vai definir os entes. O ser é aquilo, então, que mantém a unidade primordial do que seria essa natureza. Manteria, então, a identidade daquilo que constitui o próprio sentido de natureza. Enquanto os entes seriam essa manifestação da natureza no mundo, a partir de toda a sua variação. Há uma tentativa aqui de recondução a essa discussão num sentido metafísico menos historicizado. Talvez uma possibilidade seria justamente unir a metafísica com a história, o que é problemático, porque elas, de alguma maneira, elas enfrentam conflitos. Né? A metafísica no sentido ontológico, claro. Você reconduzir uma discussão ontológica na perspectiva histórica, talvez seria reconduzir a uma discussão do Lukács na ontologia do ser social, não é? E inclusive para a própria geografia, porque a gente tem um expoente da ontologia muito forte no Brasil, dois, né? O Armando Corrêa da Silva e o Elvio Rodrigues Martins, né? Que discutem do ponto de vista ontológico essas questões, se bem que indo por outros caminhos, como por exemplo o Heidegger e a fenomenologia, no caso do professor Elvio, né? No caso do Armando, também muito marcado pelo Lukács. Mas veja bem, não necessariamente a gente consegue juntar as duas coisas, né? A constituição de uma ontologia da natureza poderia ser mediada por seus aspectos históricos na procura de entes e seres, não é? Mas não necessariamente é um movimento tão simples. E tem algumas implicações, claro, né? À medida em que se deshistoriciza essa discussão, e aí vai ser uma grande crítica que vai ser feita a essa própria Segunda Internacional e o Engels, você tira o próprio caráter do que há de marxista, né? Quer dizer, você perde a grande contribuição do marxismo, que é historicizar de fato essas relações. E aí você passa a entender a natureza como um campo à parte que pode até ter mediações sociais, mas que cria uma ontologia que muitas vezes pode reconduzir a uma espécie de retorno ao hegelianismo ou retorno ao idealismo nas teorias marxistas, que tem expoentes que defendem isso de fato, né? Mas que pode ser problemático na medida em que a gente perde um pouco o horizonte histórico desse debate, certo? Muito bem. A segunda vertente, que aqui no nosso caso, na nossa linha de discussão, seria a terceira possibilidade, está intimamente relacionada com o material dialético, mas tem uma formulação mais positivista. E pode ser melhor designada como realismo. Então a gente viu que a primeira é uma escola historicista, que é marcada principalmente pelo Lukács, nos escritos de juventude, o Gramsci, o próprio Marx, né? E a Escola de Frankfurt. A segunda vertente, que conduz a uma ontologia da natureza,
é característica da Segunda Internacional e das discussões do Engels na dialética da natureza. Agora, essa terceira para a qual estamos caminhando seria uma possibilidade de conceber a natureza de um ponto de vista indo caminhando a um positivismo realista. Pois é, o positivismo chega no marxismo, né? A gente pensa que não, mas ele é muito forte, né? A gente não consegue escapar. Quando a gente pensa que escapou, a gente continua nele, né? E aí continua. Os partidários dessa tendência negariam ter ontologizado as categorias dialéticas e argumentariam, pelo contrário, que existe uma certa versão de uma correspondência direta entre as categorias da natureza e as do conhecimento. Então, há uma correspondência direta entre categorias da natureza e as do conhecimento. Vamos ver como isso se manifesta. Olha lá. As obras filosóficas de Lenin, Bhaskar e Timpanaro pertencem a essa tendência, caracterizando-se pela deferência no caso, estar em acordo, para com as ciências naturais e para com as ciências sociais baseadas nos modelos das ciências naturais. Então, veja bem, nesse caso aqui, seria meio como dizer, no caso desses autores, como eu citei, né, o Lenin, o Bhaskar e o Timpanaro, seria como colocar numa certa tendência em considerar que, olha, a natureza tem suas leis e, portanto, vamos deixar que os métodos das ciências naturais estudem as ciências naturais, está tudo certo. Mas nas ciências sociais, não, a gente usa outros métodos. Seria como uma divisão desse trabalho de pensamento. Né? A natureza pode ser pensada do ponto de vista do positivismo, faz sentido pensar o positivismo nas ciências biológicas, né, nas ciências naturais, mas não faz sentido nas ciências humanas. E você poderia muito bem separar e usar esses métodos. Eu acho problemático. Eu acho problemático porque eu acho que a gente precisaria de uma. O marxismo, pessoal, ele é uma teoria. Nem só uma teoria, na verdade, o marxismo ele é uma concepção de vida, que chega nos limites, para além dos limites filosóficos, uma concepção, um modo de se viver. Não é? Ele propõe isso. E na medida em que a gente fala as humanas tudo bem, as biológicas continuam lá como tá, as humanas a gente muda, é problemático, porque o marxismo ele é uma visão de totalidade. Ele inaugura um modelo de pensamento que não serve só para isso e para aquilo, não. Ele se propõe, de fato, explicar tudo, inclusive as ciências naturais, certo? Na medida em que a gente pensa a biologia, vejam bem, a gente pode pegar aí alguns textos clássicos, né? Por exemplo, Marxismo e Geografia, aquele autor italiano que eu nunca lembro o nome, acho que é Quanini. Depois eu coloco o nome para vocês. Há uma crítica muito forte do autor a, a essa tendência de separar, né? Falar, olha, aqui é humanas e a gente pode pensar assim, aqui as naturais não. Por exemplo, ele vai trazer o próprio fato de que quando o Darwin está desenvolvendo sua teoria das espécies, da evolução, ele simplesmente está fazendo o quê? Pegando todos os elementos daquela sociedade burguesa e passando para o mundo da biologia. Então não há positivismo nesse caso. O positivismo ele tem que ser combatido em todas as frentes, não só nas humanas. As humanas, tudo bem, biológicas pode, né? Então ele tem que ser combatido amplamente como modelo de pensamento. O marxismo pode explicar a biologia e ele pode explicar a química e tudo mais. Porque ele pode historicizar essas questões, certo? Seria então, se a gente não fizesse isso, né, como que a gente entraria em certos dilemas, por exemplo, uma sociedade vai conceber o que a gente chama de basalto, ou o que a gente chama de granito, ou o que a gente chama de esmectita, não sei. O que a gente chama com todos esses termos complexos, né? Para um povo indígena, não é nada disso. Para um povo indígena, aquilo ali é um antepassado, aquilo ali é um ente, alguma coisa nesse sentido, né? Uma entidade. Então, veja bem, é perigoso a gente se colocar desse ponto de vista também, né? Quer dizer, ali pode, aqui não. Porque a gente corre o risco de que essa ideologia se propague. Então, o marxismo ele se pretende explicar sim a biologia, a química, a física, tudo isso. Não quer dizer que ele vai propor leis que não que contradigam, por exemplo, né, a gravidade, mas ele vai historicizar esses termos e tentar entender a gravidade na sua formação histórica, na sua concepção histórica, né? Que eu acho muito mais, vamos dizer,
desenvolvido esse modelo de pensamento do que esse positivismo, certo? Muito bem, então nós vimos aí que no interior do marxismo se desenvolvem pelo menos três debates clássicos, um modo que considera a natureza do seu ponto de vista histórico, outro do ponto de vista ontológico e outro do ponto de vista positivo realista, né? Desses três, qual que eu acho que é mais interessante, que vocês não precisam absolutamente concordar? Eu acho que é o ponto de vista histórico, ele é mais interessante, mas eu ainda vejo valor do ponto de vista ontológico, que a gente pode pensar, desde que a gente propõe uma ontologia que saiba pensar a historicidade dos fenômenos. Né? A gente precisa de uma ontologia do ser social, um retorno ao Lukács e um desenvolvimento dessas teses, né? Seria interessante. Muito bem, uma maneira de caracterizar, para finalizar o texto, né? Uma maneira de caracterizar as três tendências discutidas aqui seria dizer que o primeiro grupo, ou seja, o grupo da perspectiva histórica, baseia sua filosofia numa crítica humanista dos conceitos da natureza, e desse ponto de vista faz uma análise profunda dos conceitos e pressupostos das ciências naturais, biológicas e humanas. O grupo 2, né, que seria o segundo grupo, quer dizer, o grupo da ontologia, o grupo do materialismo dialético funde conceitos da natureza e as ciências num conjunto único de leis dialéticas. Então ele está buscando leis dialéticas, né? Uma espécie de ontologia num nível abstrato ainda maior, né? Não quer dizer que seja idealista, mas há um retorno a um certo funcionamento desse ponto de vista idealista. Por fim, os realistas, que é o terceiro grupo, né? Os realistas tendem a ver conceitos de natureza através dos métodos e pressupostos das ciências físicas e fundamentam as ciências humanas nas descobertas da biologia, certo? Que seria também esse retorno ao positivismo muito problemático, né? Então, essas são as três concepções básicas da natureza no marxismo. Quer dizer que termina aqui? Não. A gente tem várias concepções fora do marxismo para pensar a natureza. A gente precisa retomar essas concepções e, claro, para enriquecer as nossas discussões no canal, trarei essas discussões para vocês. Inclusive porque a gente tem um livro que vamos discutir logo mais, não é? A natureza do espaço. Olha aí, o conceito de natureza é central para a gente discutir geografia. O que Milton Santos quis dizer com essa natureza do espaço? Só para a gente adiantar, Milton Santos está buscando uma ontologia do espaço, misturando também essa ontologia com aspectos históricos, certo? Então, veja, está dentro dessa discussão que nós fizemos aqui no dicionário do pensamento marxista. Não se faz geografia sem filosofia, então bora trabalhar, bora estudar cada vez mais, senão a gente fica para trás, né, pessoal? É isso, pessoal. Comentários, questões, discussões, deixem aqui embaixo. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima.